Senhoras e senhores, justamente quando o blog da cidadania completa 10 anos, ocorre um acidente que destrói os dois principais computadores que usamos para a edição dos vídeos no canal. Nos dias 19 e 20 deste mês, o canal ficou fora do ar após o acidente e por conta, minha amiga, meu amigo, de que tivemos que apelar para equipamentos antigos que não estavam funcionando, tive que mandar consertar e esperar 2 dias para que pudesse voltar a fazer vídeos. Precisamos recomprar esse equipamento, as eleições estão chegando, algumas pessoas já estão ajudando o blog da cidadania, mas é insuficiente porque são equipamentos caros. Eu peço a você que nos acompanha nesses 10 anos que tem o blog da cidadania na internet e nos ajude. A seguir, um vídeo explica como você pode nos apoiar. Senhoras e senhores, o blog da cidadania vem pedir a ajuda de todos que acompanham o nosso trabalho nesses 10 anos que o canal existe. E eu faço isso porque um problema na rede elétrica do escritório onde eu produzo os vídeos do blog da cidadania queimou os 2 principais computadores e mais alguns equipamentos. Uma faísca, começou um pequeno incêndio e eu estou usando o computador antigo, demorou 2 dias para consertar, não está funcionando a contento e é muito pouco para a produção do canal. Eu peço a quem acompanha o nosso trabalho que nos ajude, que nós precisamos substituir esse equipamento e o canal não tem condição de fazer isso sem a ajuda do público. Então eu vou postar aqui o Pix do blog da cidadania e conto com a ajuda de quem acompanha e apoia o nosso trabalho. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 2 de maio de 2026. Senhoras e senhores, o bolsonarismo está em festa, lacrando, comemorando essas vitórias que já estavam previstas lá no Congresso Nacional, porque eles têm uma maioria enorme. Ninguém duvidava de que isso aconteceria, mas eles não perdem por esperar, minha amiga, meu amigo, por uma razão muito simples que eu vou te explicar agora. Você sabe o que acontece? O que acontece é que as delações estão vindo aí. Daniel Vorcaro, Paulo Roberto da Costa, aquele funcionário do Banco Central que foi preso e que, a mando do Campos Neto, facilitava toda a vida. O Banco Master, o caso Master, é um caso bolsonarista. O Bolsonaro autorizou o Banco Master a operar no mercado em 2019. O Campos Neto deixou correr solto o problema do Banco Master. Todo mundo sabe disso. Então, minha amiga, meu amigo, o Vorcaro deu milhões de reais para o bolsonarismo, para o Bolsonaro, para o Tarcísio, e foi a única doação que o Vorcaro fez para político, né? Foi só para eles, não deu dinheiro para mais ninguém. E a delação vem aí, e o Vorcaro e todos os outros que vão fazer delação junto com ele, sabem muito bem o que é que o STF quer. Ah, mas o Mendonça está no caso. O Mendonça sozinho, ele não manda nada. Quem manda é o conjunto do STF. O Mendonça pode tentar proteger o Bolsonaro, mas não vai conseguir. Porque a Polícia Federal vai achar tudo e o Vorcaro, ele não vai fazer delação furada, tentando empurrar para cima do PT, porque ele sabe que isso não vai funcionar. Não vai ter prova, ele não vai conseguir provar, ele vai ter que dar aquilo que ele pode provar. E hoje, para ele, é muito mais fácil ele entregar o bolsonarismo, que é quem está de fato envolvido nesse caso. Então, agora, estamos chegando perto da eleição, e durante a eleição, o Vorcaro e os outros da sua órbita que vão delatar, vão mostrar provas contra o bolsonarismo. É questão de tempo e eles não perdem por esperar. Vamos assistir. Milhões para financiar as campanhas, sabe de quem?
De Bolsonaro. Quer entender o escândalo do Banco Master? Vamos colocar as cartas na mesa. Daniel Vorcaro foi autorizado a operar o Banco Master em 2019. Primeiro ano do governo Bolsonaro. O Banco Master começou a obter lucros ilegais. Mas o então presidente do Banco Central, Campos Neto, deixou a fraude seguir. Campos Neto foi colocado no cargo por Bolsonaro. Aqui entra o escândalo do INSS. Mesmo sob suspeita, o Master é autorizado a fazer descontos direto na folha dos aposentados. Em 2021, João Roma e Paulo Guedes decidem aumentar esses descontos. Tudo assinado pelo próprio Bolsonaro. Agora o mais grave. Em 2022, Fabiano Zettel, sócio do Master e cunhado de Vorcaro, usou 5 milhões para financiar as campanhas sabe de quem? De Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Para acobertar as fraudes, o governador Ibanez Rocha tentou usar o Banco de Brasília para comprar o Banco Master. Ibanez é o principal aliado de Bolsonaro em Brasília. Não por acaso, esse mesmo banco liberou um empréstimo suspeito para a compra de uma mansão de 6 milhões de reais. E adivinha quem é o dono? Ele mesmo, Flávio Bolsonaro. Entendeu o esquema? A verdade é que o Banco Master é Bolsomaster. Esquema de golpe no mercado financeiro que o Brasil conheceu. Ele foi gestado, criado, protegido dentro do governo Bolsonaro. Chama-se Bolsomaster. E tá aqui, para quem quiser questionar, as provas são incontestáveis. Como surgiu o esquema Bolsomaster e quem são os principais envolvidos nesse esquema criminoso que surgiu no Brasil dentro do governo Bolsonaro e que roubou bilhões de reais de brasileiros, de brasileiras. Quem é o Vorcaro? Seu cunhado Fabiano Zettel, que é aquele camarada envolvido lá no esquema do INSS. Tem uma relação intrincada aqui dentro do governo Bolsonaro entre esquema do Vorcaro, Zettel, INSS, Golden Boys. É tudo uma mesma panela. O principal escândalo hoje envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal chama-se escândalo do Banco Master. E nós somos os únicos que estamos consistentemente falando no campo da direita. E por quê? Porque tem gente da elite do bolsonarismo envolvida. Porque tem gente da elite do bolsonarismo envolvida. Porque tem gente da elite do bolsonarismo envolvida. Por que será que Campos Neto não agiu contra as fraudes de Vorcaro enquanto era presidente do BC? A operação de hoje da Polícia Federal expõe definitivamente a corrupção do Banco Central de Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto no escândalo do Master. O ex-diretor de fiscalização do BC, indicado por Bolsonaro, Paulo Sérgio Souza, e o ex-chefe da supervisão bancária, nomeado por Campos Neto, Bellini Santana, recebiam dinheiro de Daniel Vorcaro para impedir a fiscalização do Master, de acordo com a investigação. Por que será que Campos Neto não agiu contra as fraudes de Vorcaro enquanto era presidente do BC? A nova operação da PF revela que, enquanto emprestava avião para o deputado Nicolas fazer campanha para Bolsonaro, Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel comandavam uma quadrilha criminosa chamada A Turma. Essa turma dos amigos de Nicolas espionava autoridades e invadia bancos de dados do Ministério Público e da Polícia Federal, organizava ataques a desafetos de Vorcaro e até contra jornalistas. E a turma da extrema-direita, de Bolsonaro e Nicolas, ainda quer jogar esse escândalo no colo dos outros. A matéria da Veja, matéria de capa da Veja da última sexta-feira, mostra bem essa guerra em que um tenta jogar no colo do outro, mas que não vai conseguir ocultar um fato. Tudo começou em 2019. Um banqueiro sem expressão, sem condição de um pretenso candidato a banqueiro, sem expressão, sem lastro para operar da forma como se propunha a operar, foi autorizado a operar por quem? Pelo governo de Jair Bolsonaro. Com aval de quem? Do presidente do Banco Central, Campos Neto, colocado naquele banco para atender aos banqueiros, para permitir que a taxa de juros disparasse no Brasil e os banqueiros lucrassem cada vez mais. As confissões de Vorcaro devem alimentar e ampliar em muitos megatons alguns desses embates entre políticos e criar outros com maior poder de destruição. A revista faz uma análise
superficial da questão, mas começa mostrando o ataque do PT, desse vídeo que você viu, porque o PT tem muito a falar nesse caso e vai ter mais ainda a partir do momento que o Daniel Vorcaro começar a falar. E não só ele, mas os outros envolvidos que atuavam no Banco Central para justamente dar esse golpe com o aval do governo de então, o governo da extrema-direita. O PT divulgou no congresso dele vídeo que associa o Flávio Bolsonaro ao caso Master, simplesmente porque o mesmo diretor que foi preso pela Polícia Federal e que recebia imóveis de alto valor, de propina do Daniel Vorcaro, esse sujeito foi quem autorizou o empréstimo em condições especialíssimas para o Flávio Bolsonaro comprar a mansão dele, que ele diz que custou 6 milhões, mas que o ex-governador João Dória diz que custou 14 milhões. E as taxas de juro e a própria concessão do empréstimo, sem que o Flávio Bolsonaro tivesse renda comprovada, não é a mesma coisa você que ganha aí, sei lá, seus 20 mil reais por mês, chegar, como era o caso do Flávio Bolsonaro na época, ganhava 25 mil reais por mês, chegou ao Banco de Brasília e pediu um empréstimo de 6 milhões de reais. E aí eles dão um empréstimo. Você que ganha, 15, 20, 25 mil reais por mês, você consegue entrar num banco e pegar 6 milhões de reais e sair pela porta sem assaltar o banco, sem ser de arma em punho? Não, né? Bom, o fato aqui é o seguinte: 4 ex-diretores do Banco Central mudaram o voto e autorizaram o Master em 2019. Paulo Souza, afastado, Maurício Moura, Carolina de Assis Barros e Otávio Damaso deram aval para a operação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro durante a gestão de Campos Neto. Aqui você tem os votos que rejeitaram, todos esses conselheiros aqui, eles rejeitaram, e aí o Campos Neto entrou no banco, ele substituiu o Ilan Goldfarb, e aí os indicados por ele ao Banco Central autorizaram um banqueiro irregular, um banqueiro sem lastro, a criar o Banco Master. O Ilan Goldfarb foi nomeado por Michel Temer, o Bolsonaro entrou e venceu o mandato do Ilan e ele substituiu pelo Campos Neto, o neto de Roberto Campos, que, não se esqueçam, na ditadura militar, nos anos 60, congelou o salário mínimo por 2, 3 anos, no momento em que a inflação no país estava explodindo, o que até ocasionou o golpe. O Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco. Isso quem denunciou não foi o Blog da Cidadania, não foi o Eduardo Guimarães, não foi o PT, foi o Estadão. Não é brincadeira isso, gente. E mais ainda, o alvo da PF, que doou 5 milhões para a campanha de Bolsonaro, é o operador do Vorcaro, é o Fabiano Zettel, o pastor da Igreja da Lagoinha, que depois mandou pedirem desculpa para a turma lá pelos crimes deles. E pior que a turma perdoou, né? Os fiéis lá, os idiotas fiéis, né? Então, essas denúncias do PT, elas vão ser comprovadas porque o Campos Neto, o Zettel, o diretor lá do BRB, né, que fez todos os negócios escusos em nome, com o Banco Central, com a autorização do Banco Central, todos eles
eles sabem muito bem que eles vão ter que falar a verdade para saírem da cadeia, vão ter que dar provas. E as provas que eles têm não é contra Alexandre de Moraes, não é contra Gilmar Mendes, não é contra o filho do Lula, nem contra o Lula. É contra o bolsonarismo, que autorizou esses caras a operarem no Brasil. E o bolsonarismo atuou como braço político do Banco da Máfia de Vorcaro. E isso vem por aí. E não vai demorar. Então eles que aproveitem bem essa semana de vitórias que todo mundo já sabia que eles teriam. Né? Ninguém sabia o tamanho, mas que eles teriam a vitória sabia porque eles têm maioria no Congresso. Ou alguém ignorava que eles tinham maioria no Congresso para fazer o que fizeram?